Então, gente, eu quis trazer para esse percepção, consciência e emoção uma visão diferente do aprendizado daquele que a gente já viu lá na Introdução à Medicina, tá? A visão agora é uma visão mais anatômica, mais aprofundada, né? E a gente utiliza o aprendizado e o estresse como fio condutor para poder entender como é que o cérebro fisiologicamente se comporta. É o melhor modelo de estudo, né, do cérebro estudar o aprendizado. O melhor modelo que existe. Então vamos lá ver. Aqui para que haja aprendizado, é preciso também que haja estímulos, né? E que os estímulos, o aprendizado mesmo convencional, ele chega através dos meus aparelhos perceptivos e entra através dos meus olhos, do meu nariz, né, do meu nariz, até o olfato é importante no aprendizado, tudo é importante no aprendizado. E o aprendizado, ele gera estresse. Por isso esse caminho também, ele é muito semelhante ao caminho que a gente faz para se estudar o estresse. Então a gente vê que esses estímulos vêm do mundo, vêm das outras pessoas, né? Entram através do meu aparelho perceptivo, então eu vou ter a percepção desses estímulos, e eles vão ser processados em redes neurais, modelados e reorganizados à medida que cada novo estímulo entra. Então, o tempo inteiro estou aprendendo. Então, o tempo inteiro, essa via aqui está sendo acionada e vai modelando, e sendo modelada e reorganizada. Eu não sei se vocês estão, ao mesmo tempo que eu vou falar sobre aprendizado, eu vou mostrando para vocês aqui também como é que eu faço. Então, para que o meu cérebro fique organizado, porque ele necessita de organização, eu posso ter meu quarto bagunçado, minha vida bagunçada, mas meu cérebro, ele é organizado. E ele só aprende se ele estiver dessa forma. Então, é importante também que a gente estabeleça uma linha de raciocínio, com o início, com o meio e com o fim, né? Então, a gente tem que estabelecer primordialmente uma organização mental em que haja ali uma cronologia, inclusive nos eventos. Inicial, né? Início, meio e fim, tá? Então, aqui a gente tem as redes remodeladas, reorganizadas. Isso vai mexendo com a minha personalidade, eu vou me sentindo mais potente, mais capaz, né? Ao mesmo tempo, mexe com a imaginação. O indivíduo, o artista, ele está no ápice da pirâmide do aprendizado, porque o artista ele é capaz de imaginar situações. O artista que eu falo é qualquer tipo de artista, pintor, escritor, né? A gente escreve muito bem quando a gente tem essa capacidade ampliada, né? E a imaginação também permite tudo isso, o aprendizado permite que a gente consiga fazer abstração. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não vou imaginar uma torneira aberta com gotas de água caindo sobre uma pedra, né? Eu sei que a insistência faz com que a gente dobre, né? De tanto insistir, de tanto, né, bater nessa tecla, a gente acaba vencendo. Então é isso que significa, a gente abstrai, sai do concreto e vem para o abstrato. Tudo isso, né, todo esse link, tem uma ligação com a motivação e com a cognição. Então, quanto mais motivado, mais eu aprendo, quanto mais eu aprendo, mais eu me sinto motivado. Então, esse ciclo se fecha. Vou me transformando e assim fazendo a minha ginástica cerebral a cada aprendizado. Isso reflete anatomicamente, estruturalmente na célula responsável, né, por todo o aprendizado, que é o neurônio. Então, a gente pode ver nesse primeiro neurônio, ele é fruto de uma estimulação frequente, de um aprendizado contínuo, né? Ele é rico em dendritos, fica cada vez mais ramificado, capaz de fazer ligações com outras células, fazendo sinapses, né? Em todos os sentidos. E já o segundo é um neurônio normal, né? E esse aqui é um neurônio que falta estimulação. Então, que acaba não conectando áreas, né, no cérebro. A gente precisa de que a informação flua de uma forma muito rápida no nosso cérebro. E quanto mais rápido ele flui, maior vai ser a capacidade de resposta àquele estímulo inicial. Outra coisa que é fundamental para o aprendizado
é a atenção, a percepção e a consciência. Eu venho de um resumo teórico, né, para depois a gente partir para as estruturas anatômicas mesmo. Então, a gente vê que aqui nós temos no centro a atenção, né, a atenção focada, aí a gente tem aqui o subconsciente e o inconsciente, mas todos eles juntos fazem parte do aprendizado. Então, o meu aprendizado ele não é só focado, ele também é subconsciente e inconsciente, né? Ah, o foco, então, da atenção, ele sempre é breve, então eu não posso passar horas e horas e horas estudando sem um intervalo. É preciso que eu faça também um intervalo para mudar o meu foco um pouco, né? As informações, então, vão ser sempre filtradas pelo meu cérebro devido a essa atenção que é dada ao que se destaca do meio. Por isso também, na hora de montar o meu estudo, eu vou ter que trazer cores, desenhos, figuras, né? E trabalhar com o máximo de artifícios diferentes, com vídeos, né? Vídeo aula é muito importante também, porque eu vou variando, né, a forma de utilizar esse arsenal todo. Aqui eu passo para um outro mapa mostrando a importância da atenção, da emoção no aprendizado. Então, emoção, você fica, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Isso é péssimo para o aprendizado. Né? Eu tenho que persistir, manter sempre o estímulo constante. Quer dizer, eu tenho que estudar todos os dias. Eu não posso estudar uma vez e depois dali a uma semana só. Então, eu tenho que ter uma rotina de estudo. E isso eu vou treinando o meu cérebro. Outra vez, olha lá, vocês estão vendo que no meu mapa conceitual eu tenho o início, o meio e o fim. Então, vem o estímulo lá, entra no meu aparelho perceptivo e vai para o meu cérebro. E lá no meu cérebro eu tenho regiões onde o foco da atenção consciente é importante. Essa atenção focada, ela está atrelada à emoção. A capacidade também de elaborar o meu raciocínio é que devia ter setas também ligando a emoção com o raciocínio e emoção com organização, com a capacidade também de selecionar, né? Então eu seleciono aquilo que eu acho que é mais importante. Então, isso tudo fará a emoção, mais a atenção, mais a capacidade perceptiva, etc., são importantes para selecionar aquilo que vai ficar registrado no meu cérebro, que vai participar da minha memória. Também é importante para a minha compreensão do mundo. Então, cada vez, quanto mais eu aprendo, maior a compreensão do mundo eu tenho. E fazendo assim também a minha autotransformação. Síntese da triagem do que vai ser armazenado na memória, bem como a influência destas na forma de ver e compreender o mundo. A criança, por exemplo, tem uma compreensão limitada, por isso ela tem uma capacidade restrita também de modificação do ambiente em que ela vive. Por isso ela precisa de um adulto para auxiliá-la. As regiões do cérebro são responsáveis, então, pela memória emocional. A gente vê aqui, mesmo caminho que eu já fiz com vocês. A gente tem aqui, então, agora, de um lado, a emoção, de outra, a ação. Porque a motivação, ela é a soma da emoção mais da tua capacidade de agir. Então, eu só vou agir se eu estiver motivado. Eu só vou decidir contra ou a favor de alguma coisa se eu estiver motivado a isso, né? Então, a ação, ela está atrelada a estruturas deste lado aqui, a gente está vendo o giro cingulado. O giro do símbolo, ele é importante porque aqui é um ciclozinho, né, que se faz assim, porque aqui a gente tem um sistema límbico, ele faz parte do sistema límbico, e nós temos estruturas muito importantes no aprendizado, que é a amígdala, responsável pelas emoções primitivas, de medo, né, por isso que a gente às vezes aprende a não colocar o dedo numa tomada se a gente leva um choque. Então aquilo vai gerar um medo, uma sensação de medo, e na próxima vez, é claro, o medo não vai me deixar enfiar o dedo novamente na tomada, né? Então, o giro do símbolo ele é importante para distribuir por todo o sistema límbico o aprendizado. Então a gente tem aqui a amígdala, o hipocampo, que são importantes também nessa memória, na memória do que vai ficar armazenada na própria amígdala mesmo, ela mesmo possui, pode estar responsável por armazenar as emoções.
Só estou deixando aqui para baixo. E o hipocampo, ele responde como se fosse, ele funciona como se fosse um filtro, né? E esse filtro é daquilo que vai ser armazenado lá no córtex, né? Então, tudo aquilo que realmente impressiona meu cérebro, que faz sentido para mim, ou que repetidamente é visitado, conteúdo visitado repetidamente, ele passa pelo hipocampo e é ele que vai filtrar aquilo que vai para o neocórtex, vai ficar mesmo armazenado. Então, aqui, se vocês forem ver, tem a memória emocional e a memória racional, tá? A razão e a emoção juntas que vão compor a memória. A amígdala filtrando as emoções e o hipocampo filtrando aquilo que está na memória que a gente chama de explícita. Então, eu vou desdobrar esse quadradinho aqui no próximo slide, tá? Então, aqui eu tenho a memória. Então, outra vez, mundo, outro, estímulo, meu aparelho perceptivo, né? Então, agora a gente vai fazer a integração das áreas que fazem parte, que vão construir a minha memória, tanto lá a minha memória a nível mesmo cerebral, né, secundária e terciária, e eu vou vendo também que essa construção, essa subdivisão, vamos dizer assim, né, ela vem de memória de curto prazo, que mais tarde, dependendo da conotação emocional que eu dou, ou do fortalecimento que eu faço com os estímulos repetitivos, etc., ela pode se transformar numa memória de médio prazo e longo prazo. A de curto prazo, ela está subdividida em imediata, 30 segundos, a de trabalho, para realizar tarefas cognitivas, né, do meu lobo frontal, né, tarefas rápidas, e de longo prazo, a gente vai trazer essa memória. Eu fiz em verde tudo que está relacionado ao hipocampo, porque ela é mais racional, explícita, e a memória implícita, que é a memória emocional da amígdala. Então, por isso que é esse quadrado aqui está colorido de verde e rosa. Então, vocês estão vendo que eu tento buscar, inclusive nas cores, padronizar para que meu cérebro, quando eu bata meu olho nesse mapa conceitual, eu consigo estabelecer aqui conceitos, inclusive através das cores, né? Então, vamos começar pela memória não declarativa ou a memória implícita, que é a memória que está atrelada à amígdala, que ela vai ficar fixada na amígdala, que faz parte do sistema límbico, né? Então, ela pode ser subdividida em representação perceptual, memória de procedimento, memória associativa e memória não associativa. Essa representação perceptual é daquelas dicas, né, que a gente sempre memoriza através de algumas, sei lá, símbolos, dicas, tá? O procedimento, habilidades mecânicas. Então, geralmente você aprende a aferir a pressão, aferindo, né, fazendo, repetindo. É de procedimento. Então, tem uma técnica com início, meio e fim, tem todo um processo, né? E assim a gente pode. Agora, a associativa é quando você associa uma ação, né, aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, eu vou premiar um animal cada vez que ele chega naquele local, num espaço físico X, eu dou para ele um alimento e toco uma sineta. Né? Então, ele vai associar alimento à sineta e ao local, alimento, sineta e local. Num determinado momento, eu não trago o alimento, só toco a sineta. Só o fato naquele local, o animal escutar o barulho da sineta, ele já vai salivar. Então, é uma memória associativa. A não associativa, a gente chama de priming, é um estímulo repetitivo de acomodação. Então, você repete, você vai aprender pela repetição, tá? Então, isso tudo junto, né, vai me levar a ações complexas, a reações mais rápidas, né, um aprendizado rápido, implícito. Você não precisa raciocinar para executar determinadas ações. Já a explícita, ela está subdividida em episódica semântica, a episódica em datas, eventos, né, importantes, e a semântica conceitos de palavras.
Todas juntas exige, então, uma consciência e exige raciocínio, diferente dessa via aqui. Aqui a reação é mais lenta, aqui a reação rápida, reação lenta. Está muito atrelada à área hipocampal, né? Porque é ele que vai conduzir essa memória para o neocórtex. Bom, tanto memória implícita quanto memória explícita vão permitir um aprendizado em função da importância emocional e da repetição. São expressos através da linguagem, das palavras, né? Então, a memória consciente do hipocampo e a inconsciente explícita da amígdala, juntas, né, permitem a ordenação do raciocínio. Então, o raciocínio vai ficando cada vez mais ordenado, tá? O raciocínio e o pensamento. E isso também vai mexer com a personalidade da pessoa. O papel central das emoções como moduladores somáticos influenciando a consciência e a tomada de decisão. Então, aqui a gente tem as áreas pré-frontais, né, a área mesmo do cérebro, córtex, neocórtex, vai ativar as áreas emocionais, então eu tenho aqui o sistema límbico e as áreas pré-frontais, mostrando que tanto a emoção e a cognição, elas andam juntas. O sistema límbico responsável pela ampliação dos vínculos sociais, interferindo nas nossas ações. Então, eu vou precisar do sistema límbico para me motivar. Então, ele vai funcionar como modulador somático. Ele vai sinalizar para as áreas motoras também e vai ajudar, junto com as áreas pré-frontais, que vem daqui, ó, tum, 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 melhora a minha decisão e assim melhora a minha ação. Então, isso tudo está ampliando a minha cognição. As emoções também funcionam como uma avaliação da consciência das ações e tomada de decisão, certo? Então, essas áreas vão receber as áreas pré-frontais, o meu neocórtex, córtex pré-frontal, dorso lateral, medial, vão receber as informações dessas áreas mais primitivas, que são cruciais para a minha cognição, melhorando o exercício, o sentimento de competência, minha autoestima. Bom, o trajeto das informações no sistema límbico no neocórtex. Então, a gente está vendo aqui amígdala, hipocampo, que faz parte lá do nosso sistema límbico, como eu já havia dito anteriormente. Estou frisando bastante porque, na verdade, esse conhecimento, ele da importância da emoção, ele não era tão valorizado, né? Se achava, então, que a área cerebral, responsável pela razão e tal, fosse mais importante nas experiências de cognição. E, na verdade, a gente está vendo, a ciência prova que não é bem assim, né? Então, amígdala, hipocampo. Então, o hipocampo aqui está com a memória explícita, tem a ver com a memória explícita, a memória da razão, né, mais racional, e a memória implícita, a memória mais emocional. Então, elas estão atreladas. A emoção e a memória somadas, né, elas ficam coloridas tanto do rosinha aqui quanto do verdezinho que está aqui. Bom, tudo isso passa pelo giro cingulado, giro do símbolo também, né? Difunde até o neocórtex e o neocórtex vai fazer a experiência de colorir essa experiência, né? Ele é responsável pela empatia, pela avaliação da sinceridade das palavras, vai facilitar, assim, também as nossas relações pessoais, né, sociais, e assim vai colorir toda essa nossa experiência. Então, é muito importante a gente entender a importância desse sistema límbico na riqueza dos detalhes. É por isso também que cada vez mais eu vou fazer meus mapas coloridos, né, com desenhos anatômicos. Aqui eu não trouxe a estrutura anatômica, mas seria interessante também vocês trazerem
para o mapa mental de vocês todo esse caminho anatômico que a gente está abordando aqui. Então, quanto mais riqueza de detalhes eu coloco, maior minha experiência emocional. Maior a minha experiência emocional, mais eu vou aprender. Aqui eu já faço um desenhozinho, né, para a gente ver, faço um corte desse nosso neocórtex, e mostrando também para vocês a importância não só dos neurônios, mas também dos da qualidade dos neurotransmissores que serão liberados durante a experiência do aprendizado. Aqui nós temos a acetilcolina, que vai transportar estímulos, né, e vão percorrer trilhas sinápticas. Essas sinapses, quanto mais eu reforço os caminhos sinápticos, vou matando também os atalhos, né, vou criando atalhos e vou fazendo também com que meu cérebro amplie seus conhecimentos e reforce cada vez mais. Então, os neurotransmissores são importantes para levar, né, aquilo que vai para a memória, para ser armazenado nos seus locais. Quais seriam eles? A noradrenalina, a endorfina, a serotonina, né, que é liberado durante a experiência de todo esse processo que vai acontecer dentro do meu cérebro. Por isso que as formas interessantes, né, estimulantes, desenhos, outra vez, reforçando isso, a importância do mapa conceitual, da organização, né, vai fazer com que eu tenha experiências mais duradouras, né, e esses neurotransmissores serão liberados, eles vão ser responsáveis pela manutenção da motivação, o bom humor, né, e aí a gente vê que as experiências dos nossos ambientes educacionais são todos importantes, inclusive esses artifícios dos vídeos. Vídeo é importante porque ele grava, principalmente quando eles são, como é que fala? Tem movimento, né? São vídeos animados, de animação. Busquem sempre isso no YouTube. Nesse último mapa, eu vou mostrar para vocês a relação cooperativa entre as ciências e seus autores. A maioria dos meus alunos tem uma ojeriza do tal do Vygotsky, do Piaget, porque a gente começa desde do primeiro ano, né, e tem um reforço dessa visão desses cientistas ao longo do curso, no primeiro e segundo ano, né. Bom, vamos entender melhor, quem sabe, talvez eu faça vocês gostarem um pouquinho mais desses cientistas, né? A gente vê aqui a importância da emoção, vou começar da emoção, que ela está no centro, tá vendo? Por isso eu coloquei nessa forma oval. Então, o sistema límbico e a emoção. A importância da linguagem também, né? E atrelado aos estímulos percebidos que vêm do ambiente, né? Então, esses estímulos que vêm do ambiente, a atenção, a memória e a motivação. Lembrando que a motivação é metade ação, metade emoção, né? Então, nós temos a motivação intrínseca e extrínseca. A extrínseca vem do meio do professor, da aula, né? Do espaço aonde o aprendizado vai ocorrer. E eu coloquei isso aqui porque é muito importante saber que autodesafio é bom. Então, nada que é muito fácil é capaz de desenvolver a motivação. Então, é preciso que eu me sinta desafiada. O cérebro precisa disso, ele necessita de ser desafiado. Assim como baixa ameaça, também não adianta ameaçar o aluno, né? Isso vai aumentar e ampliar o interesse. A motivação intrínseca é aquela que nasce com você, é sua, e vai mexer com a sua autoconfiança, mas tem muito a ver com a necessidade. Então, a gente às vezes estuda mais aquilo que estou precisando de uma prova, um concurso, alguma coisa, então, às vezes amplia essa necessidade, né? Então, isso me faz me sentir mais motivado, porque eu preciso.
Tudo isso, então, vai finalizar nesse quadradinho chamado de aprendizagem, e agora nós vamos ver perspectivas, olhares diferentes, né? E as linguagens que distinguem os autores. Começando por Vygotsky, que a gente vai ver, ele diz que a aprendizagem é interativa, entre sujeito, objeto, ambiente e outro, e também depende de cenários variados, né? Então, a gente vai ter que sempre proporcionar ambientes diferentes. Do outro lado, eu vou entender o que Kandel fala, que é um neurocientista, um neurologista. Ele diz que a gente precisa de uma estrutura cognitiva, quer dizer, meu aparato todo cognitivo, meus neurônios, minhas áreas cerebrais, e como elas estão estruturadas? Elas estão estruturadas em padronização, lá na memória. Então, a memória minha é toda padronizada, ela é toda em caixinhas, né? Ela está organizada em caixas, classificadas, né? Então, esse meu conhecimento prévio, que está classificado, ele está classificado como se, quando eu ativo esse conhecimento prévio, ele tende a se organizar e associar, eu vou puxando dessas caixinhas e montando um mapa nessas áreas de associação. E quando eu adquiro um conhecimento novo, eu vou inserir esse conhecimento novo naquilo que eu já tenho previamente estabelecido no meu cérebro. Ele vai ter que se conectar, porque se ele não se conecta, ele vai para o esquecimento, ele vai ser deletado do meu cérebro. Então, cada vez que eu consigo fazer isso, eu consigo colocar um conhecimento novo na minha estrutura prévia, no meu mapa conceitual prévio, eu vou alterar as minhas funções, vou alterar a minha estrutura neuronal, a minha estrutura sináptica, né? Como resultado adaptativo do organismo. Então, ele vem e incorpora um novo, eu chamo isso de subsunsor. Eu tenho um conhecimento prévio e o novo vem, se atrela, se conecta. Então, por exemplo, a gente pode dizer maçã redonda, vermelha. A cor vermelha pode acoplar a informação maçã redonda. Então, eu assimilo, acomodo a nova informação, essa informação então vai ficar ali fixada, e logo após a gente vai observar que uma nova rede de significado se formou. E isso faz com que haja uma equilibração. Então, Piaget fazia empiricamente, né, essa sequência no aprendizado, em esquema, assimilação, acomodação, equilibração. E, na verdade, depois da invenção da tomografia por emissão de pósitron e de toda a tecnologia que nós temos acesso para compreender como se dá o aprendizado a nível cerebral, nós podemos, então, confirmar que, empiricamente, o que Vygotsky e Piaget diziam tem fundamento. Partindo para aqui, então, voltando para a aprendizagem, a gente vai observar que existe, então, uma eficiência nos processos de armazenamento e recuperação do que é aprendido, uma vez que esse processamento se dá com significado. Por isso que a importância dos mapas conceituais, onde eu tenho início, eu tenho meio e eu tenho fim. Um ordenamento mental se estabelece. Isso faz com que haja uma modificação no meu comportamento, eu me sinto mais apta, né? E criando, então, habilidades e competências, vai fazer com que o indivíduo se sinta mais capaz de agir resolvendo os problemas. Uma outra coisa que é fundamental é a questão da linguagem. Então, a linguagem ela tem um papel importante na organização deste aprendizado. A gente viu, então, as bases, agora, nesse último fluxograma, as bases neurológicas, pedagógicas, psicopedagógicas e a própria neurofisiologia, a neurociência, colaborando com
confirmando aquilo que empiricamente já se sabia sobre o aprendizado. Espero que vocês tenham aproveitado e que essa aulinha aqui sirva para alguma coisa. Bom, e se gostaram, curtam e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, assim você vai sempre receber coisas novas.